todos iguais, claro, mudando o relator, o revisor e, obviamente, os representados. Mas nós iremos reproduzir todos eles para que os senhores possam ver. Então, por gentileza, Jean, se você puder começar a projeção, eu agradeço. O primeiro representado, que é o almirante Garnier, Almir Garnier. Então, como os senhores puderam ver, né, do almirante Almir Garnier, o relator, a relatora, no caso, é a ministra Verônica, e o revisor é o ministro Guido Amin. Esse foi a primeira distribuição. Nós projetaremos as próximas. Diana, quem é? Quem é o próximo? Eu não estou vendo. Ah, ainda não apareceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro é o próximo. Como os senhores podem ver, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o relator foi o ministro Aquino, Carlos Wojcik Aquino, e a revisora, a ministra Verônica Abdal Sterman. Muito bem, tudo bem com o senhor? O próximo representado é o general Paulo Sérgio Nogueira.
Pois muito bem. Aí, como os senhores podem ver também, nesse caso do general Paulo Sérgio, deixa eu me ver aqui, o relator foi o ministro Lância, o revisor... Espera aí, só um minuto. Deixa eu ver aqui. Do general Nogueira, o relator é o ministro Zé Barroso Filho e o revisor é o ministro Lância. Faltam 2 ainda, o general Heleno e o general Braga Neto. Não é que eu recebi, eu falo. General Heleno é o próximo. Bom, do general Heleno, então, já foi distribuído? Sim. Ministro Nazaré? Ministro, bem, eu digo aqui, do general Heleno, o relator é o ministro Celso Luiz Nazaré e o revisor é o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. E falta a última projeção, que é a do general Braga Neto, que eu pediria para colocarem novamente. Eu tenho que... Não, era só... Aqui eu falo. Bem, o general... Sim. Do general Braga Neto, então, o relator é o ministro Lância e o revisor é o ministro Arthur Vidigal. Então, recapitulando, do almirante Amir Garnier, a relatora é a ministra Verônica Sterman, o revisor o ministro Guida Min. Do ex-presidente Bolsonaro, o relator é o ministro Carlos Buick Aquino e a revisora é a ministra Verônica Sterman.
Do general Paulo Sérgio Nogueira, o relator é o ministro José Barroso Filho, o revisor é o ministro Lância. Do general Heleno, o relator é o ministro Celso Luiz Nazaré e o revisor é o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. E do general Braga Neto, o relator é o ministro Lância e o revisor é o ministro Arthur Vidigal de Oliveira. Então, as distribuições, como os senhores e senhoras podem ver, não é, foram feitas de uma forma transparente, foi o algoritmo do sistema EPROC que as distribuiu, e eu estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento ou para qualquer dúvida processual que tiverem ou que quiserem perguntar. Oi, presidente. Oi, boa tarde. Paola Coenca, do SBT. Presidente, eu gostaria que a senhora, por gentileza, explicasse, a partir do sorteio, quais são os próximos trâmites. Sim. Então, há uma defesa, há uma intimação, o relator que se debruça pelo voto, o que faz o revisor, em qual momento. Um resumo de como vai ser agora esse processo. Exato. Qual é o rito, não é? Não, exatamente. Houve já a distribuição. A nossa secretaria, a nossa SEJUD, Secretaria Judiciária, comunicará aos representados que foi interposta, não é? Foi proposta uma representação contra eles de indignidade, incompatibilidade para com o oficialato. A partir daí, não é? Eles terão prazo para apresentar as suas defesas escritas, poderão também fazer sustentações orais quando das audiências, e relator e revisor, né, redigirão seus votos. Assim que os votos estiverem prontos, eu pautarei imediatamente o julgamento. Eu não pretendo procrastinar em momento algum, não é, o julgamento de questões tão relevantes que estão sendo submetidas à apreciação dessa corte. A questão é que não existe um prazo processual para que relator e revisor façam os seus votos. O que existe prazo regimental, não é, é para pedido de vista, no máximo 60 dias. Né? Então, eu fico, na verdade, né, condicionada à elaboração dos votos dos relatores e dos revisores. E marcada no caso, a sessão de julgamento, haverá, sim, uma sustentação oral, o devido processo legal será respeitado em toda a sua amplitude, a ampla defesa também, e o plenário, porque nós aqui não temos turmas, nós só funcionamos, né, de maneira plena, o plenário, né, julgará e entenderá pelo deferimento ou indeferimento da representação proposta pelo Ministério Público Militar para a perda do posto e da patente. Eu faço questão de esclarecer, eu tenho dito isso em todas as entrevistas, que eu não voto na qualidade de presidente. Né? O meu voto é apenas no caso de desempate e sempre em favor do réu. Não foi uma manobra feita de última hora para que eu pudesse me furtar do meu dever histórico, não é, de votar, ou, como eu costumo brincar, um complô do tribunal para me impedir de votar. Não, isso já é uma prática regimental desde a Constituição de 34, desde a época do Estado Novo de Vargas, quando João Mangabeira foi condenado no Tribunal de Segurança Nacional do Estado Novo de Getúlio Vargas por um voto de Minerva. E ele recorreu para esse tribunal, né, que na época era chamado de Supremo Tribunal Militar, que no habeas corpus decidiu favoravelmente em favor de João Mangabeira, né, porque o voto de Minerva sempre, nos estados democráticos de direito, deve prevalecer o indulto pro réu. Então, se 7, no caso, serão, nós somos 14, né, porque eu não julgo. Se 7 entendem que eles devem perder a patente e 7 entendem que não, normalmente há aí uma indefinição, não é? E a decisão de Minerva, isso em todos os processos, não apenas nas representações, é bom que se diga, não é? É em favor do réu. Então, o procedimento
sinteticamente é esse, o rito processual. Presidente, boa tarde. Clébio Cavagnoli, da Record. Boa tarde. Em caso de condenação, existem recursos? Como funcionaria a contestação de resultados aqui no tribunal? A senhora poderia explicar, por favor? Sim, em casos de divergência, há possibilidade, acredito eu, de se impetrar embargos infringentes, não é? Esses embargos vão ser submetidos novamente à reapreciação plenária. Nunca houve antes, não é, a possibilidade de se recorrer para o Supremo Tribunal Federal de representações ou conselhos de justificação. Não por nossa decisão, mas por decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte sempre entendeu que se tratava, né, de uma competência privativa e exclusiva da Justiça Militar Federal e que se tratava, sobretudo nos conselhos de justificação, de um procedimento misto, onde se mescla o processo administrativo, que se inicia no gabinete do comandante, e depois o processo judicial, que se conclui aqui na Justiça Militar Federal. A ver como será, não é, se não houver, ou se houver, né, por parte tanto do Ministério Público Militar e dos próprios agentes, dos próprios representados, né, se haverá vamos dizer assim, a possibilidade de interposição de recurso. Porque eu digo ao senhor que tudo está sendo muito inédito nesse processo, não é? Até a prisão dos réus em organizações militares, não é? Em Polícia Federal, bom, no caso do ex-presidente até se entende, mas dos próprios réus militares com sentença penal transitada em julgado, normalmente essa sentença é cumprida no estabelecimento prisional da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. Aqui está sendo diferente. Então, eu não consigo sequer antecipar se o Supremo vai mudar a sua jurisprudência e passar a receber, em sede recursal, esses processos de representação de indignidade ou de até eventual conselho de justificação. Porque mesmo os réus que não foram condenados no Supremo Tribunal, que foram absolvidos ou pegaram a pena abaixo de 2 anos, podem vir a ser submetidos a conselho de justificação. E aí vai depender da vontade do comandante, e não mais da iniciativa do Ministério Público Militar. Então, realmente é esperar para ver como é que o Supremo vai decidir. Boa tarde, ministra. Boa tarde, Denise. Denise Assis, do 247. Ministra, o ex-presidente Jair Bolsonaro já passou por um processo no STM e foi absolvido. Desta vez, ele está de volta ao STM. Como vai ficar a imagem, na sua opinião, da instituição se acontecer dele ser novamente absolvido? Veja, Denise, eu era uma adolescente quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi absolvido, mas eu tive a oportunidade de estudar o processo. A conduta imputada realmente era uma conduta gravíssima, explodir, não é, uma explosão no Rio de Janeiro. Mas a questão é que os exames periciais, não é, foram feitos com base na publicação de uma revista. Não foram nos originais da prova. Não havia prova original anexada aos autos. E, por isso, sem querer defender a corte da época, que eu nem conheci, não é, eu entendo que, em nome do devido processo, do Estado democrático, a justiça foi feita para o bem ou para o mal naquele momento. Agora é ver como o tribunal vai se posicionar. Agora já é uma situação diferente. Ele foi absolvido, naquela época, em sede de apelação, de um recurso onde se imputava a ele um fato criminoso e ele foi julgado, então, por um crime militar, né, devido à sua condição de militar na época. Hoje já não mais. Hoje ele está sendo
julgado por um tribunal de honra, como nós chamamos. E é a perda do posto e da patente que está sendo discutida. Se o crime pelo qual ele foi condenado e cuja pena já transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal, né, o possibilita a manter ou não manter a farda. Eu, como antecipei, não votarei. Temos que ver como é que os meus colegas se posicionarão a respeito. Sendo que é importante também informar aos senhores e às senhoras que existe dentro da Corte uma divisão, isso é bem antiga, a respeito da questão das representações e dos conselhos de justificação, sobretudo das representações, onde há a condenação penal, né, acima de 2 anos. Se discute, sempre se discutiu, se o Superior Tribunal Militar deve apreciar a conduta que foi imputada ao réu, que, a meu ver, mas isso é a minha opinião, não cabe, porque nós não somos aqui a instância julgadora do delito, ou se o tribunal deverá apreciar se aquela conduta pela qual o militar foi condenado é compatível ou não com a manutenção da farda, com a manutenção do posto e da patente, ou seja, com a manutenção da condição de oficial, porque o suboficial, esse já é excluído imediatamente. Não há qualquer conselho de justificação. Esses conselhos só são, conselhos e representações, no caso, aqui nós estamos falando de representação, ela só existe para o oficialato e não para o suboficialato. Então, nesse sentido, nós temos também que entender e ver o que vai acontecer, né, nos próximos meses, como é que o tribunal vai julgar, se ele vai rever a decisão do Supremo no sentido de examinar os autos condenatórios, ou se, ao revés, ele vai simplesmente se ater à condenação e avaliar se aquela condenação é passível ou não da manutenção do status de oficial. Eu vou pedir desculpas aos colegas, mas vou fazer mais uma perguntinha. Até então, ministra, todo esse processo ficou a cargo do relator, ministro Alexandre de Moraes. Ele tomou as decisões, inclusive do direcionamento para as unidades onde esses oficiais ficaram detidos. Isso. Passado esse processo, esses oficiais perderão ou não o posto e a patente. Quem decidirá para qual unidade carcerária eles serão destinados, uma vez que eles serão presos comuns? O ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o juiz da execução. Ele é o juiz prevento, como nós costumamos dizer, para apreciar todos os casos que ocorreram no 8 de janeiro. Ele foi o juiz condutor do processo, não é o juiz relator, porque o Instituto da Prevenção, né, possibilitou que ele relatasse todos os demais processos conexos que tivessem continência ou conexão com os fatos. E agora é o juiz, no caso o ministro, né, o magistrado Alexandre de Moraes, que determinará, né, qual estabelecimento prisional que o condenado já ou com a patente ou sem a patente de oficial cumprirá a pena, em qual local ele cumprirá a pena. Normalmente, pelo que sempre se viu aqui nesta corte, quando o réu mantém a patente, ele cumpre no estabelecimento prisional da Marinha, no Rio de Janeiro. Quando ele perde a patente, ele cumpre no estabelecimento prisional comum. Só que nós nunca tivemos um caso, e esses serão os primeiros, né, de representações de indignidade contra generais. E quando eu falo generais, é claro que eu estou incluindo também o almirante, porque é o generalato, né, de uma forma global. Então, é a primeira vez que nós estamos realmente, nesses anos todos de república e de império, porque essa corte vem de 1808, não é, julgando a perda da patente de um oficial general. Portanto, é como eu respondi ao Kleber, não é? Vai depender muito do que o próprio Supremo estabelecer depois desse julgamento. Boa tarde, presidente. O Boa Márcio, tarde. da TV Globo.
Pelo que a senhora falou, então os julgamentos vão depender dos votos dos relatores, não serão, provavelmente serão em datas diferentes, em momentos diferentes, né? Sim, exato. Por exemplo, pode ser, depende muito da celeridade de cada magistrado e do revisor, porque, por exemplo, o relator pode ser célere, o revisor pode procrastinar o voto e vice-versa. Então, não existe aqui uma ordem, não é, de julgamento, não vai seguir a ordem da distribuição, porque vai depender realmente da celeridade. O meu compromisso com a sociedade é pautar o mais rapidamente possível assim que eu receber os votos. Aliás, eu recebi os votos, eu pauto para a próxima sessão. E serão todas sessões presenciais. Não haverá julgamentos virtuais em casos de extrema relevância como esse. A senhora também destacou aí durante a fala a questão do ineditismo, né, desse caso. Isso. E é a primeira vez também que o STM vai julgar a questão de um crime contra a democracia. Isso. Isso torna o julgamento... Como é que a senhora vê isso para o tribunal, né? Ter que encarar isso pela primeira vez. É um julgamento simbólico, sem dúvida nenhuma. Vai ser um julgamento paradigma, uma jurisprudência que vai definir, eu entendo até, os rumos desse tribunal e o entendimento desse tribunal com relação à preservação e à manutenção do Estado Democrático de Direito. Ministra, Mariana, do Jornal o Globo. Bem, Mariana. Tudo bom, ministra? Ministra, uma pequena dúvida. Nesse caso, havendo a perda das patentes, do pessoal que vai ser julgado aqui, é possível que haja uma condicionante feita pelo tribunal para que eles não sejam encaminhados, não percam a prisão especial? Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Mas essa possibilidade não está descartada. O próprio Supremo pode estabelecer, o juiz da execução pode estabelecer. Existe, sim, uma lei que talvez possa ser aplicada por analogia, né, mas não para a prisão especial, para a prisão militar, dos policiais militares, né, que exatamente pelo fato de já terem lidado com a criminalidade, se eles próprios delinquem, cumprirem as penas em estabelecimento militar e não em estabelecimento prisional comum, em razão desse confronto com a marginalidade. Nada impede que se faça uma interpretação hermenêutica para poder possibilitar a esses réus que não estão em prisão domiciliar que cumpram o estabelecimento prisional, militar. Mas eu entendo que o estabelecimento, Maria Elizabeth, entendo que o estabelecimento prisional é a prisão da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. Aqui. Presidente, Larissa Borges, da Veja. Alguns dos ministros que vão julgar os réus conviveram com eles durante a carreira militar. Isso. O general Heleno foi professor, tutor de vários deles. Isso a gente projeta o quê? A senhora vê uma independência absoluta desses julgadores? A sociedade pode esperar o quê vendo um aluno julgar um professor, num caso tão emblemático assim? Eu entendo que isso depende do foro íntimo de cada um, não é? Pelo menos é assim que eu percebo. Aqueles que se julgarem suspeitos, né, aqueles que se considerarem, vamos dizer assim, contaminados por relações de amizade ou por relações de camaradagem e relações de convívio, eles podem, com base, até anotei aqui o nosso artigo, com base no artigo 149 do nosso regimento interno, se julgarem impedidos para proferir ou para prolatar qualquer voto, inclusive como relator. Existem vários... Vai depender de cada um a ver como é que vão ser conduzidos, porque nós não sabemos como eles vão votar. Aqueles que não se julgarem impedidos, mas que tiveram uma convivência próxima com esses generais, né? Vamos aguardar para ver como é que eles vão se posicionar, não é? Eu entendo que quando nós vestimos a toga, nós, em tese, devemos nos libertar de todas as amarras.
Os ministros militares que estão aqui, eles vestem a farda, sem dúvida alguma, mas por cima da farda existe uma toga, né? Uma toga invisível. E os militares que são nomeados para o Superior Tribunal, eles são agregados ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica. Isso significa que eles não fazem mais parte da força, eles não fazem, quer dizer, não fazem mais parte, entre aspas, mas eles não fazem mais parte do alto comando, eles não convivem mais com a tropa, eles não frequentam mais os quartéis, eles são magistrados, não é? Então, nesse sentido, se espera de todo aquele que, inclusive, tem uma indicação política que haja com imparcialidade. É o que todos os ministros, porque todos nós, de alguma forma, não é, estamos aqui por indicações políticas, dos presidentes de plantão que nos nomearam. Essa é a regra do jogo, é como está na Constituição. Não é? O presidente, eu fui nomeada no primeiro mandato do presidente Lula em 2007. Não é? Era o presidente da época. Foi ele quem me nomeou. E os que vieram depois de mim, sucessivamente, não é? Pelos presidentes, como a Constituição estabelece. Então, há uma indicação política, mas se espera do magistrado isenção, se espera do magistrado correição, imparcialidade, que ele honre a toga. E é exatamente isso que a República, né, está aguardando, e eu tenho certeza que esse tribunal cumprirá a sua missão, porque, afinal, ele cumpriu na época da ditadura militar. Esse tribunal enfrentou o regime militar, claro que ele capitulou muitas vezes, mas teve outras vezes que ele foi corajoso, quando, por exemplo, a AI-5 impediu a impetração de habeas corpus para crimes políticos, que era uma risível, porque se impetrava habeas corpus exatamente para localizar presos políticos que desapareciam, e ele criou um sucedâneo, um direito de petição, quando garantiu a liberdade de imprensa numa representação, né, quando garantiu, por exemplo, o direito de greve para os grevistas metalúrgicos do ABC. Então, esse tribunal ele tem jurisprudência dignificante em favor do Estado democrático. É lógico que houveram misérias, principalmente na primeira instância, e foi por isso que eu pedi perdão. Agora, também não se pode tirar o mérito de decisões que honraram o Estado democrático. E esperemos que essas, não é, com isenção, imparcialidade, respeitando o devido processo, é importante que se diga, não é, elas também fortaleçam uma democracia que, ao fim e ao cabo, nós vimos, não está tão fortalecida quanto pensávamos quando a Constituição de 88 foi promulgada. Presidente, boa tarde. Boa Caian tarde. Messina, TV Bandeirantes. Tenho duas dúvidas, por gentileza. A primeira, a senhora sabe, a gente está num ano eleitoral e num ambiente de polarização extrema na política. Então, a primeira pergunta, diante dessa polarização, se o ideal seria, na avaliação da senhora, que todos esses processos do primeiro núcleo, né, que é um núcleo tem um potencial mais explosivo, se o ideal seria que houvesse uma decisão por parte do STM antes do primeiro ou antes do segundo turno. E a segunda pergunta, só para eu tirar essa dúvida, então não existe na avaliação da senhora a possibilidade, em caso de perda de patente, de, por exemplo, um general seguir para Papuda. Ele seguiria, no caso, para o estabelecimento lá da Marinha. Não foi isso que eu disse. Deixa eu Obrigado. explicar melhor. Não. Normalmente, o que acontece é o seguinte, quando o militar perde o posto e a patente, ele vai para o estabelecimento prisional comum, Papuda, qualquer outro. Quando ele foi condenado, mas não perdeu o posto, ou ainda não perdeu o posto, né, aí sim ele vai cumprir a pena no estabelecimento da Marinha do Brasil, que é o estabelecimento, vamos dizer assim, é o cárcere militar, né, que, aliás, respeita bastante... todos querem cumprir pena se tiverem que ser encarcerados num lugar como o da Marinha, porque não é esse horror que são esses estabelecimentos prisionais que nós conhecemos bem. Não é? Então, esse é o primeiro esclarecimento. Não é? O que eu disse é que tudo nestes processos são inéditos. E não me surpreenderia, não é, como um colega perguntou, se
a despeito deles perderem o posto e a patente, ainda viessem a cumprir pena num estabelecimento prisional militar, por se utilizar, por exemplo, por analogia, a lei dos policiais militares que cumprem pena em estabelecimentos prisionais militares estaduais para não se imiscuírem com presos comuns. Não me surpreenderia, mas não é essa a regra que está em vigor. A outra pergunta é mais complicada. O que eu posso lhe dizer é como eu vou agir. Eu não vou orientar a corte, não é, de maneira alguma, a postergar ou a antecipar o julgamento. Eu vou respeitar o tempo de cada relator, de cada revisor, e assim que me derem os votos, eu pautarei. Né? Eu não quero protelar algo que eu considero vital. E acho que, a despeito das eleições, judiciário e atuação do judiciário é uma coisa, não é? E eleição, poder executivo é outra. Então, nós estamos aqui lidando com o passado. As eleições estão lidando com o presente e com o futuro. Então, eu lhe digo que, de minha parte, não postergarei, não atrasarei a colocação em pauta dos julgamentos, porque eu acho que a celeridade, nesse caso, é importante também para que a sociedade possa ter uma resposta a contento, né, do que ocorreu nesse país. Presidente, boa tarde, Gabriel Borges, Jornal O Tempo. Até por essa postura que a senhora acabou de dizer, que não vai querer intervir no tempo dos relatores e dos revisores, a senhora teme encerrar o seu mandato à presidência sem ter julgado essas representações? É uma possibilidade, mas aí tem um lado bom, eu vou poder votar. Veja, tudo tem um lado bom. Então, se né, atrasarem muito os votos para que eu possa colocá-los em julgamento, eu saio da presidência e passo a ser mais uma ministra que terei a possibilidade, então, de votar de acordo com a minha consciência. Presidente, Gabriele, da Rede TV, boa tarde. Só uma dúvida técnica, né? A partir do momento em que esse julgamento começar, tem como a gente prever quantos dias, se não houver um pedido de vista? Geralmente, o costume é durar quanto tempo? Não entendi. Você diz o período do julgamento? Isso. Normalmente é uma sessão. Numa sessão se julga isso. A não ser que haja pedido de vista. Mas hoje é muito difícil, com o processo digitalizado, né? Todo mundo tem acesso, todos os ministros podem ler o processo, mas pode acontecer de alguém querer pedir vista para aprofundar mais, né? Não o relator e revisor. Então, pode até haver, mas normalmente o prazo, né, que se observa, uma representação é julgada num dia de sessão, leva uma sessão inteira, essa vai ser uma sessão inteira para cada representação, né, porque vai ser uma discussão longa e tudo mais, mas é uma tarde, um dia no máximo. Gente, presidente, é a só última mais uma pergunta agora. perguntinha rápida, Janaína, da Jovem Pan News. Com essa discussão lá no STF com relação ao Código de Conduta, numa criação, o ministro Fachin, ele quer conversar com todos os ministros de outros tribunais superiores com relação a isso também, e a senhora está falando que é um caso muito inédito aqui, que ainda não sabe como exatamente isso vai proceder ao longo dos próximos meses. Pode ser que essa discussão que está havendo no STF sobre Código de Conduta influencie nesse processo, nesse julgamento de alguma forma, com relação, por exemplo, a impedimento, suspeição de ministros? Bom, eu entendo que não, porque normalmente suspeição e impedimento é matéria processual, não é? E, claro, envolve a ética, sem dúvida alguma, mas todo julgamento envolve a ética, não é? Sobretudo se o magistrado tem. Né? Então, a questão do Código de Conduta é para regrar a conduta da magistratura brasileira, não é? Agora, esse julgamento das representações é outra história, não é? Isso já está previsto nas leis pertinentes, no regimento interno, e não vejo conexão entre uma e outra. Quer dizer, acho e sou favorável ao Código de Ética,
Sei que já existem normas que regram a atuação dos magistrados, mas acho que sempre uma norma que fala sobre ética, sobre moralidade, sobre probidade, nunca é demais, não é? E é sempre benéfica, porque ela é propedêutica, porque ela é pedagógica, ela ensina a quem não tem como se deve pautar a magistratura, não é? E com relação às representações, eu não vejo nenhuma influência. Oi, pessoal. Então, encerramos, né? Alguém tem alguma dúvida muito crucial com a ministra? Eu Acho estou que à não, né? disposição. Nós temos a nossa secretária jurídica, a Giovana, que poderá, com alguns de vocês que têm alguma dúvida muito técnica e jurídica, pode resolver com ela, algumas pessoas pediram. Mas obrigada, então, pela presença de vocês. A ministra encerra a entrevista dela aqui agora. Muito obrigada a todos e eu estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento para a imprensa.